Olá, amigos do Ativo Virtual, e a CEMIG assumiu uma tendência de baixa desde o dia 30 de agosto e agora, com as cotações por volta dos R$ 10,48, começou a entrar numa região de preços bastante interessante. Sim, afinal, vocês não esperavam que eu fosse falar para vocês que uma região interessante de preços para a CEMIG seria no topo de 2022 a R$ 12,89, não é mesmo? Mas mesmo assim, nós encontramos matérias na internet, como essa aqui da Suno Notícias, falando que a XP vê bons números para a CEMIG com CEMIG 4, mas sem recomendar ações. E é muito curioso isso, afinal, se a empresa está com bons números e numa boa região de preços, por que será que as casas de análise não estão recomendando ou até mesmo recomendando a venda? Deixe nos comentários abaixo o que vocês acham. Mas nesse vídeo eu vou comentar aqui com vocês a respeito dos resultados do terceiro trimestre do ano de 2022, fazer as análises e os comentários que costumeiramente sempre faço nesses vídeos, além também de trazer para vocês o quadro Caçando Assimetrias Favoráveis. E é por essa razão que eu convido a vocês a se inscreverem no canal e também deixarem um like nesse vídeo, é claro, para assim eu entender que esse conteúdo é relevante e continue trazendo outros. Lembrando de ligar o sino de notificações para receber análises como essas que eu publico diariamente no Ativo Virtual. Então, bora pro vídeo. E esse vídeo eu quero começar um pouco diferente. A CEMIG tem uma estrutura bastante complexa. Então vou trazer aqui primeiro explicando para vocês quais são as empresas do grupo, por grupo, como ela mesmo se segmenta. E é claro, essa informação está diretamente no site de Relações com os Investidores da CEMIG, que é a fonte mais confiável possível, além de ser gratuita e acessível a todos. E a primeira empresa do grupo é a CEMIG Distribuição, que tem a Gasmig e também a CEMIG Distribuição. Lembrando que a CEMIG ela atua em todos os segmentos do setor de energia elétrica, ou seja, distribuição, transmissão e geração de energia elétrica. Mas também tem a Gasmig, que é uma distribuidora exclusiva de gás natural canalizado. Já a CEMIG Geração e Transmissão, que é a CEMIG GT, ela tem a Santo Antônio Energia, a Norte Energia, a Aliança e também a CEMIG Geração e Transmissão. Já na CEMIG H tem a Axion, que é uma empresa constituída pela CEMIG e também pela Light, que atua no fornecimento de soluções de engenharia e tecnologia de informação para empresas de energia elétrica, além de demais utilidades. Também vamos encontrar a CEMIG Participações, com a Sonda, também chamada de Ativas, que tem o objetivo de prestação de serviços de fornecimento de infraestruturas de tecnologia da informação e comunicação, atuando no segmento de outsourcing de soluções tecnológicas. Inclusive, a participação na Sonda é de pouco mais de 16%. Além também da Taesa, para quem não sabe, a CEMIG tem participação na Taesa, e não é pequena não. A participação é de 21,7%. E por fim, tem as soluções em energia com a CEMIG SIM. Essa aqui é uma empresa mais recente da companhia, foi criada em 2019, com foco em inovação no setor elétrico e como principal negócio a atuação em geração distribuída, também conhecida como energia solar por assinatura. E explicado isso, agora sim vocês estão preparados para saber como que a CEMIG se saiu no terceiro trimestre deste ano. Mas é claro, também aqui vão ter dados do acumulado dos 9 primeiros meses do ano de 2022. Começando então com a eficiência operacional da empresa, porque ela alcançou o lucro líquido de R$ 1 bilhão. Observem, estou falando do EBITDA não, estou falando do lucro líquido da companhia, foi de R$ 1 bilhão, o que representa 56% de aumento trimestre contra trimestre. Tradução disso aqui, terceiro trimestre do ano de 2022 versus terceiro trimestre do ano de 2021. E olha, a comparação aqui é de acordo com os dados ajustados. A empresa está dizendo que o EBITDA dela, ou o EBITDA, lembrando que o EBITDA são os lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciações. Em outras palavras, é a lucratividade operacional da empresa. E nesse quesito, a empresa está dizendo aqui que teve estabilidade nos resultados dela, mas a verdade é que o EBITDA alcançou R$ 1,5 bilhão, com um crescimento de 4,6% na comparação trimestral. Então, na minha avaliação, não tem nada de estável aqui não, a empresa está indo muito bem. Já na CEMIG D, que é a CEMIG Distribuição, como eu mostrei para vocês, ela teve um impacto integral do reajuste tarifário do terceiro trimestre de 2022, um aumento médio de 8,8%, já considerando todas as classes de consumo. E ainda por cima, a empresa está super atualizada aqui com as iniciativas ESG, que é uma sigla que está em inglês. Em português é ASG, porque vem de Ambiental, Social e Governança. Tema muito importante para qualquer empresa atualmente que quer crescer e, obviamente, receber investimentos. Então não é um assunto a ser negligenciado.
Os investidores, inclusive, precisam ficar atentos nas empresas que estão fazendo isso. E aqui a empresa fez um investimento de R$ 1 bilhão, sendo esse um recurso que foi investido em 11 usinas solares. E onde a empresa está investindo mais? Bem, obviamente vai ser em distribuição, que é a área mais carente e requer realmente mais investimentos, embora, se ela estivesse investindo mais em transmissão, ela conseguiria fazer recuperações e aumento de fluxo de caixa, justamente com esses reforços e melhorias que trazem um incremento da RAP. E eu expliquei para vocês como isso funciona no vídeo da ISA-CETEP, ou seja, Transmissão Paulista, logo depois do ISA-CETEP Day. Também teve 68 milhões na área de geração, 74 milhões na CEMIG-SIM e 40 milhões de reais na Gasmig. O planejamento total de investimentos no ano de 2022 ficou em praticamente 4 bilhões de reais, mostrando que realmente a empresa não está de brincadeira para essa questão de investimentos. Ela entende que ela precisa investir para gerar benefício para os seus usuários e também para a sua operação. Não é à toa que ela tem aqui a CEMIG-SIM, como eu mostrei para vocês, recentemente lançada, e também a Gasmig. E com isso a empresa alcançou aqui a maior execução do plano de investimentos da sua história, mesmo com as restrições na cadeia de suprimento no primeiro semestre deste ano. Então, no consolidado dos 9 primeiros meses desse ano, o EBITDA, considerando os lucros IFRS, sigla essa que eu já expliquei para vocês também em vários outros vídeos aqui do canal, recomendo que vocês assistam eles, especialmente naqueles vídeos que eu falo da ISA-CETEP, porque isso aqui é uma compreensão da normalização dos contratos de concessão para o futuro, e assim há uma normalização desses contratos. Então, nesse sentido, nessa normalização dos contratos, não é bom, porque parte deles está vencendo, e assim teve uma queda de 22,8%. Só vai lembrar que isso aqui não é nenhum motivo de desespero. Isso já é contemplado. O que a empresa precisa fazer é novas renovações e novos contratos. Tanto é que o lucro líquido recorrente cresceu 18,7%. Lucro líquido, queda de 3,7% no IFRS e 50,8%, simplesmente impressionante, aqui no recorrente, no acumulado dos 9 primeiros meses desse ano. Já na visão de apenas do terceiro trimestre, a empresa teve aqui queda de 5,8% na comparação com 2021 no IFRS e aumento de 4,6% no EBITDA recorrente. Já no lucro líquido, observem o trabalho da empresa. Crescimento de 180,8% na comparação com o terceiro trimestre do ano de 2021 versus terceiro trimestre de 2022 e crescimento de 56% na comparação trimestral também, só que aqui no recorrente. Fato esse que vamos continuar vendo a CEMIG fazendo mais ações, mostrando que a administração e a gestão da companhia são eficientes naquilo que fazem. Além disso, olhando para os custos de despesas operacionais consolidados do terceiro trimestre, a empresa conseguiu reduzir em 4%. Ou seja, estamos falando aqui do PMSO, ou seja, pessoal, material, serviços de terceiros e outras despesas. Então, nesse sentido, compra de energia, provisões e demais custos. Quando olhamos a evolução dos custos PMSO, aí o aumento foi de 15,2%, saindo de 877 milhões de reais para pouco mais de 1 bilhão de reais no terceiro trimestre deste ano. Aumento principalmente aqui de 15,5% na contratação de serviços de terceiros. E, obviamente, com toda a inflação que teve reajuste salarial do ano de 2021 em 11,08%. Pesando bastante também aqui o custo com o pessoal. Efeitos esses que não são mitigáveis, afinal, é uma influência externa que é da economia brasileira e, obviamente, acaba afetando vários modelos de negócio. Então, só para não restar dúvida, 9 primeiros meses, comparação trimestral. E na política de distribuição de dividendos da companhia, em relação à destinação do lucro, o lucro líquido apurado em cada exercício social, 50% será distribuído como dividendo obrigatório aos acionistas da companhia, observadas as demais disposições do Estatuto Social e legislação aplicável. Então, o dividendo mínimo da CEMIG é de 50%. E a frequência mínima de pagamento de dividendos da CEMIG é uma vez ao ano, assegurando primariamente as ações preferenciais, mas a empresa também destaca um segundo parágrafo aqui, garantindo a igualdade, inclusive na frequência de pagamento de dividendos para as ações ordinárias. Olhando então para as ações da CEMIG 4 na periodicidade diária, podemos ver então que realmente a empresa está numa tendência de baixa desde agosto deste ano, mais precisamente no dia 30 de agosto, que foi quando ela perdeu a mínima do fundo anterior. E agora ela está entrando numa região de preços muito interessante, na minha avaliação, é claro, porque ela acabou de perder aqui a média móvel exponencial de 200 períodos, o indicador do MACD está completamente estourado, o fluxo de venda aparentemente parece estar reduzindo
Mas o ponto principal é que ela foi negociada por muito tempo, um longo período aqui, nessa faixa de preço, entre os R$11 até os R$9,90. Então, é uma faixa de preços. Não é nenhum número mágico, não. Basta observar esse mesmo gráfico desde o dia 22 de março deste ano até o momento atual, que toda vez que o papel CEMIG 4 chegou nesse patamar de preço, ele teve dificuldade de permanecer lá e acabou tendo repiques de alta, como várias vezes aconteceu aqui nesse gráfico, como eu estou mostrando para vocês. Então, não é nada garantido que a empresa vai simplesmente ter um repique de alta, mas isso pode acontecer, dado o histórico dela. E atualmente, as ações CEMIG 4 estão cotadas a R$10,48, uma valorização dos últimos 12 meses de 12,45%. Uma bela valorização, ainda mais se a gente considerar esse dividend yield de 15,52% nos últimos 12 meses. PL da empresa também é muito interessante, com um múltiplo de apenas 5,67 e um PVP que está chegando próximo de uma vez, indicando que a companhia está apenas 9% mais cara do que o seu valor patrimonial. Sendo que em relação ao PL, esse é o menor PL dos últimos 5 anos da empresa e o PVP de 1,09 teve um empate com 2019 e apenas perde para o ano de 2017. Sendo que a empresa tem constância de pagamento de dividendos e pagou nos últimos 10 anos, ou seja, desde 2012, pagando dividendos todos os anos, mas com destaque para o ano de 2014, que foi o maior pagamento de dividendos percentualmente falando. Mas em termos nominais, o maior pagamento de dividendos ficou realmente para o ano de 2012, onde a empresa remunerou com R$ 3,87. Mas, em 2022, a empresa já pagou R$ 1,12, sendo que no ano de 2021 inteiro, a empresa pagou R$ 1,18. E deixe nos comentários abaixo se vocês querem que eu traga aqui um conteúdo a respeito da CEMIG do dividendo preditivo. Assim, eu posso analisar a empresa e ver se ela tem a possibilidade de pagar ainda dividendos no ano de 2022. E uma matéria que interessa a vários investidores, tanto da Taesa quanto da CEMIG, é justamente o plano da CEMIG em relação ao desinvestimento da Taesa, que deve acelerar o processo em 2023. Ou seja, a empresa não tem uma execução desse plano para o ano de 2022, mas está previsto para o ano de 2023, conforme essa matéria aqui do Caderno de Economia do UOL, dizendo que a CEMIG continua interessada em alienar, ou seja, vender sua participação acionária na Taesa, como eu mostrei para vocês, inclusive na CEMIG Participações no início desse vídeo. Se você perdeu, volta um pouco o vídeo para entender essa parte aqui. E ela quer acelerar esse processo no próximo ano, apesar da complexidade que está sendo envolvida aqui nessa negociação. Porque de acordo com o próprio CFO da CEMIG, ou seja, o diretor financeiro da companhia, esperamos no próximo ano acelerar um pouco esse processo, mas é difícil fazer previsões agora. Sendo que essa matéria é de hoje, dia 16/11, que foi justamente na apresentação dos resultados que o Leonardo Magalhães falou sobre essa intenção da companhia. Mas ele reforçou ainda que a Taesa é um ativo muito relevante e muito bom, mas a empresa quer focar nos ativos que são estratégicos dela, ou seja, se liberando aqui daqueles que são considerados não estratégicos, como participações minoritárias, para ter mais recursos para investir naquilo que ela considera que é o seu core business, exatamente como eu venho explicando ao longo desse vídeo, que são distribuição, transmissão e geração renovável de energia. Notem a palavra aqui, renovável. Vale ainda lembrar que a Taesa ela é uma das maiores transmissoras de energia elétrica do país, mas ela contém um controle dividido entre a CEMIG, com 37% das ações ordinárias, e a ISA-CETEP, que é a Transmissão Paulista, controlada por esse grupo colombiano, que é a ISA, com 26%. E que, aliás, esse grupo colombiano também controla que é a ISA-CETEP. E essa intenção da CEMIG vem sendo declarada desde o ano de 2021, quando ela lançou um processo competitivo para fazer esse desinvestimento, que acabou recebendo grandes resistências porque foi instaurada uma CPI na Assembleia do Estado de Minas Gerais. E a belíssima notícia é que o CFO também confirmou que mesmo com essa alavancagem abaixo de uma vez, ainda assim, eles vão continuar com o pagamento de 50% do lucro líquido da companhia, exatamente como está no Estatuto Social. E se você quiser apoiar o canal também, basta clicar na opção Seja Membro, que aqui vão aparecer opções a partir de R$ 2,99, com vantagens exclusivas, inclusive para o ativo associado. E caso você não queira continuar por alguma razão, você pode cancelar sem problema nenhum. Essa aqui é uma ferramenta do próprio YouTube, segura, rápida e confiável. E para ajudar se as ações estão caras ou baratas, é que eu trago aqui para vocês o quadro Caçando Assimetrias Favoráveis.
considerando o preço versus o LPA. Lembrando que o preço são as cotações, o LPA é o lucro por ação, ou seja, a lucratividade da empresa dividido pelo número de ações em circulação. Nesse sentido, podemos ver que as ações CEMIG 4 ainda estão caras, mas esse gráfico ele não é atualizado em tempo real. Então o valor que vocês estão vendo aqui das cotações estão por volta de R$ 10,50 a R$ 10,60. E a lucratividade por ação, ou seja, o LPA, está por volta dos R$ 10,20. Fazendo uma analogia aqui, entre a relação dos dois indicadores, que estão sobrepostos nesse gráfico. Então podemos analisar que poucos momentos na história da CEMIG, pelo menos desde 2016, ela entregou oportunidades em relação à lucratividade e o preço das cotações. Já quando observamos o preço versus o VPA, que é a mesma avaliação que fazemos, só que aqui com o valor patrimonial por ação. Nesse sim, temos aqui uma simetria favorável para o investidor por conta dessa discrepância, ou seja, a diferença entre o VPA e as cotações atuais, mostrando que, de acordo com esse indicador, as ações CEMIG 4 estão baratas nesse momento. Mas e você? O que você pensa a respeito da CEMIG? Deixe nos comentários abaixo suas opiniões e experiências também, porque sua gentileza de compartilhar certamente poderá ajudar outros investidores. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.